uma oportunidade de reindustrialização, e se isso vai acontecer, essa reindustrialização tem que passar pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem que ser protagonista nesse processo. E quando a gente analisa o cenário interno, o que a gente vê? Um esvaziamento do Estado. O Estado que já respondeu por 40% do PIB, hoje responde por 31%, e caindo. Por quê? Porque a indústria de calçados de Franca, de Jaú, de Birigui, está indo embora para Minas, está indo embora para o Nordeste. A Caoa Sherry está saindo do Vale do Paraíba para Goiás. Os frigoríficos saíram de Presidente Prudente e foram embora para Minas, para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul. Enfrentamos a competição de um plano, por exemplo, estadual de desenvolvimento da indústria, trabalho, emprego e renda do Estado do Mato Grosso do Sul, que nada mais é um plano de incentivo tributário. E aí houve o esvaziamento do Oeste, a gente começou a perder negócio no Mato Grosso do Sul. Outro dia eu estava conversando com uma grande processadora de alimentos, a maior do Brasil. Se eu falar a maior do Brasil, todo mundo vai saber quem é. E eles estão abrindo uma planta no Paraná e outra em Santa Catarina. E eu perguntei, por que vocês vão fazer negócio no Paraná e Santa Catarina? Por que não em São Paulo? Não, porque o governador do Paraná e o governador de Santa Catarina, eles foram muito agressivos. E o governo de São Paulo não nos recebeu. Falei, então espera um pouco, que eu sou mais agressivo que os dois somados. Que nós não vamos mais perder negócio para outros estados. Mas é um fato, né? Os negócios estão indo embora. As pessoas às vezes não se dão conta, mas o ICMS per capita em São Paulo subiu 26% de 2019 até aqui. Nosso setor produtivo foi estrangulado. E aí, o governo acumulou caixa. Acumulamos caixa, olha que boa a nossa gestão fiscal. Apertou o pescoço de todo mundo. Recebeu muito dinheiro da União. Contou com a postergação do serviço da dívida. Esse dinheiro virou o que agora? Caminhonete, trator, política, ônibus, não sei o quê. E aí tem prefeitura que está exibindo várias caminhonetes, vários tratores nas suas portas. Só não tem ninguém para dirigir. Isso é falta de qualidade no gasto. Isso é falta de respeito. Se a gente quiser combater desigualdade regional, nós vamos ter que combater desigualdade regional com incentivo regional. E aí nós vamos ter que olhar para as regiões que mais perderam negócios nesses tempos. Se eu pudesse dividir o nosso plano de governo, se eu pudesse sintetizar o plano de governo em dois grandes pilares, o primeiro pilar seria geração de emprego, geração forte de emprego. E o segundo pilar, cuidado com as pessoas. Então a gente quer cuidar das pessoas e gerar emprego. E isso é possível? Claro que é. Claro que é, não tenha dúvida que é. E aí, o que é bom? Não é ter ideia, é saber tirar a ideia do papel. E foi o que a gente fez no Ministério da Infraestrutura, que com o menor orçamento de todos os tempos, a gente trouxe a maior quantidade de investimento que nós podíamos, sobretudo usando a iniciativa privada. Coisas que as pessoas não percebem, mas esse investimento vai se materializar agora, porque os contratos vão começar a acontecer, dos vários leilões que nós vamos fazer. Dia 18 de agosto, tem um leilão do aeroporto de Congonhas. Aliás, estava sendo outro dia criticado na imprensa por estar leiloando Congonhas no dia 18 de agosto. Já não estou mais no Ministério, mas deixei o leilão pronto. E a crítica era o seguinte, correram muito. Deve ser um uso político. Eu vivi para ver a imprensa criticar um governo que anda rápido. E não é uso político, é eficiência mesmo. Porque em 2019, a gente disse que faria a 5ª rodada de concessões de aeroportos em 2019, a 6ª em 2021 e a 7ª em 2022. Nós fizemos a 5ª em 2019, a 6ª em 2021 e a 7ª no dia 18 de agosto. Fizemos, né, dia 18 de agosto, a gente completa 49 leilões de aeroportos no Brasil, em 3 anos e pouco. 49 leilões. E nós fizemos 37 leilões de arrendamento portuário, fizemos a primeira privatização portuária, fizemos 50 bi de contratação e saneamento, fizemos a privatização da Eletrobras, fizemos leilões de energia, de transmissão e distribuição, fizemos leilões de ferrovia, de rodovia, enfim. Nunca se fez tanto. Com crise, com Covid.
No auge do Covid, a gente marcou uma semana de leilões que a gente batizou de Infra Week. Fizemos 28 leilões numa semana. Então, observe que não basta ter ideias. Tem que saber tirar a ideia do papel, saber realizar, do governo digital. Ofertas de energia. A gente tem que se aproveitar do marco do gás. Algo que o governo federal aprovou para que a gente aumente o investimento em gás. O Brasil fez os maiores leilões de óleo e gás do mundo de todos os tempos, que foram os 2 leilões de excedente da seção onerosa. Estamos injetando gás no pré-sal, reinjetando gás na Bacia de Santos. A gente tem que trazer esse gás para o continente. Então precisamos de investimento em transporte, investimento em distribuição, regulação que funcione e diminuição de tributo. Não dá para tributar o que é essencial como se fosse supérfluo. E toda tributação em meio de produção é tributação ruim. Então, observe que foi necessário um esforço do governo federal para que houvesse a redução de ICMS na energia e nos combustíveis. Porque, até então, os estados vinham tributando combustíveis e energia como se supérfluos fossem. E é um cenário que mudou. Aliás, hoje eu postei até na minha rede social lá, porque os especialistas diziam que a redução de ICMS não ia promover redução de combustível na bomba, do preço de combustível na bomba. E promoveu. É impressionante como os nossos especialistas erram. Estão sempre errados. Ano passado a gente cresceu e sabe, 22 não cresce. 22 o Brasil não vai crescer. Vai ser recessão ou crescimento zero. Aí no primeiro tri a gente cresce, está todo mundo revisando a conta para cima. O Brasil hoje é o único país do mundo que está crescendo, gerando emprego e diminuindo a inflação. Único, não tem outro. 4.700.000 postos de trabalho foram criados de 2020 para agora. 277 mil só no último mês. Não tem outro. Bolsonaro insiste em desfazer as previsões. Que presidente chato. O cara faz uma previsão ruim, ele vai lá e desfaz. Mas tudo bem. É impressionante o que está acontecendo com o Brasil, mesmo diante de tantas crises. Mas então a gente tem que aumentar a oferta de energia e tem que olhar 2 coisas também. A energia que vem do lixo, a energia que vem do agro. O lixo é uma fonte geradora de gás, que a gente tem que aproveitar. Enquanto os municípios hoje pagam para ter coleta de lixo, eles podiam estar recebendo para que alguém fizesse a coleta do lixo, porque o lixo gera valor. E o agro. Quando a gente pensa no ciclo da cana, observe, tudo que falta, combustível, nós temos etanol de segunda geração. São poucas as usinas hoje que trabalham com etanol de segunda geração. Porque precisa fazer o investimento, a adaptação de planta, uma nova planta para fazer o segundo processamento da cana, do bagaço. Nós temos aí, falta fertilizante. A gente gera fertilizante a partir do vinhoto. Falta energia. A gente gera energia a partir do gás. E a cana produz o biogás, o biometano. Olha o que o ciclo da cana pode oferecer se a gente apostar na cana-de-açúcar. A gente não está aproveitando todo o potencial dessa indústria e São Paulo tem um potencial enorme para isso. A segunda alavanca é a do crédito. O crédito é uma coisa fundamental. E quando a gente pensa em crédito, eu tenho que olhar com carinho para o micro e para o pequeno empreendedor. Por que olhar para o micro e pequeno? Por que a gente tem que ter muito carinho com o micro e pequeno? E me desculpem os grandes, mas é o micro e pequeno empreendedor que gera mais emprego. São eles que contratam mais gente. E por que o crédito muitas vezes não chega no pequeno? Porque o pequeno muitas vezes tem dificuldade de aportar garantia. E aí tem a solução para a garantia, que é o fundo de aval estatal. Isso é possível? Claro que é. Olha o FGI, que foi usado no Pronamp. Então a gente tem como trabalhar, e o AFIF está desenhando isso, com o fundo de aval estatal. Então se a gente pegar a Desenvolve São Paulo para identificar a necessidade de crédito e fazer articulação com o sistema financeiro estrategicamente, vincular o Sebrae para que a gente tenha um crédito orientado a bons projetos e botar ali junto o fundo de aval estatal, a gente vai fazer o crédito chegando no micro e pequeno empreendedor. A terceira questão é tributária. Já passou da hora de São Paulo liderar um processo de reforma tributária. Nós precisamos liderar esse processo. São Paulo tem a maior bancada. E num primeiro momento,
talvez São Paulo perdesse, quando a gente faz um processo de reforma tributária, perdesse a arrecadação, num primeiro momento, porque quando a gente equalizar a condição de competição, se a gente eliminar as distorções que são provocadas pela guerra fiscal, São Paulo vai atrair muito investimento. Então, no futuro, São Paulo ganha. Mas enquanto a reforma tributária não vem, não dá para ficar esperando. E aí tem 3 assuntos tributários que são urgentes. Primeiro, rever a política de substituições tributárias. Tem substituição tributária demais. E isso tem onerado o nosso empreendedor. E no final das contas, muitas vezes prejudica quem está nas pontas das cadeias. Segundo, alíquota. Tem que baixar a alíquota. Quando o governo federal baixou o tributo de 600 itens na pandemia, o governo de São Paulo o que fez? Aumentou o imposto. Então, numa guerra, enfrentando uma guerra, uma calamidade, o que o Estado faz? Aumenta o tributo. E interessante, o governo federal baixou o tributo e aumentou a arrecadação. Essa é a lógica dos regimes especiais tributários. Existe regime especial tributário porque a gente consegue baixar tributo para fomentar negócio. A gente prorrogou o regime do reporto. Eu sou contra, por princípio, aos regimes especiais. No entanto, eles são necessários enquanto a gente não tiver uma reforma tributária, que vá na linha do imposto sobre valor adicionado, do valor agregado, ou numa linha do follow the money. Mas enquanto isso não acontecer, os regimes especiais são importantes. Regime especial do reporto. Você perde 300 milhões de arrecadação por ano, mas você gera 40 bi de investimento. E a pergunta é, eu troco 300 milhões de arrecadação por 40 bi de investimento? Troco. No final das contas, a gente vai ganhar mais. Porque é investimento em equipamento portuário, investimento em equipamento ferroviário, que é beneficiado pelo reporto, é investimento em locomotiva. Então vale a pena. Então baixar a alíquota é importante. E a terceira questão tributária que tem que ser encarada é a política, né, um cronograma, uma previsibilidade na devolução dos créditos de ICMS. Então, se eu baixar a alíquota, devolver crédito de ICMS e rever as substituições tributárias, diminuindo muito ou até extinguindo as substituições, a gente vai ver o dinheiro sobrando. E aí, esse dinheiro que vai sobrar na mão do produtor, na mão do empreendedor, ele vai virar investimento. Ele vai virar ampliação de planta, vai virar compra de insumo, vai virar terceiro turno, ou seja, vai virar emprego, vai virar produção. Baixar as alíquotas para os patamares pré-pandemia é fundamental, e depois a gente vai ter que ver como que a gente vai estimular determinadas regiões, dar um incentivo regional para a gente combater a desigualdade, para a gente trazer negócio onde não tem. E às vezes a gente pensa, puxa, mas quanto que a gente vai perder de arrecadação nisso? Será que o Estado suporta? Às vezes o pessoal não faz conta. Se eu der um incentivo tributário, por exemplo, para a indústria de calçado em Franca, isso vai custar menos de 1% da arrecadação de ICMS. Eu discutia isso com governadores de estado quando a gente aprovou a reforma da cabotagem. Eu falei para os governadores, olha, agora, o que falta para a cabotagem vingar? Vamos reduzir o ICMS do bunker. Ah, mas eu vou reduzir. Eu digo, governador, você pode zerar o ICMS do bunker. Zerar. Mas se eu zerar, eu digo, o senhor vai perder 0,05% da sua arrecadação. E eles não sabem isso, às vezes não tem essa conta. Então, a questão tributária é fundamental. A outra alavanca, a quarta, é a da infraestrutura. E nós temos aqui uma infraestrutura de boa qualidade no estado de São Paulo, mas que pode ser muito melhor. Principalmente utilizando as ferrovias. O estado de São Paulo tem mais de 300 municípios cortados por ferrovias. No entanto, as ferrovias deixaram de operar. E aí tem espaço para duplicar Itirapina Santos, para fazer o ramal ferroviário de Catanduva, para fazer o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno ferroviário de Rio Preto, para fazer a recuperação do ramal de Colômbia, para fazer a recuperação do ramal de Panorama, que vai ser importante, fazer a ligação de Panorama para Bauru, para botar a Malha Oeste para funcionar novamente, para fazer a ligação Mairink-Bauru, Bauru-Corumbá, para fazer a repotencialização dos segmentos que faziam parte da Malha Sul, que fazem parte da Malha Sul. Né? E onde tem carga ferroviável, nós temos que repotencializar a linha e botar essas linhas para operar. Então, a gente fez isso no Ministério da Infraestrutura, pode e deve continuar fazendo.
No Ministério da Infraestrutura, a gente criou uma coisa muito interessante, que são as autorizações ferroviárias, ou seja, a possibilidade de um privado fazer e operar o seu próprio ramal. E a primeira autorização de São Paulo já vai sair do papel, que é a que vai ligar Lençóis Paulista a Pederneiras. Vai ser um ramal da Bracel. A gente vai ver a celulose saindo da planta da empresa de celulose e parando, né, indo de ferrovia até o terminal na margem direita do Porto de Santos. Tem espaço para a gente fazer os primeiros trem intercidades. Né, para a gente fazer a ligação de Americana para São Paulo, da gente fazer a ligação de Sorocaba para São José dos Campos. Mas é muito importante, aqui no Oeste, essa recuperação do ramal de Panorama. É muito importante a gente recuperar a Malha Oeste. É muito importante a gente recuperar os trechos da Malha Sul, inclusive o trecho que passa aqui em Presidente Prudente. E fazer a ligação desse segmento com a Malha Oeste e com a Malha Paulista. Ou seja, para a gente ter oferta ferroviária. A outra questão diz respeito a aeroportos regionais. A gente tem muito espaço para aviação regional. Basta melhorar a qualidade dos equipamentos. Trazer equipamentos de navegação para dentro dos aeroportos regionais, porque se a gente incentivar, se a gente criar a infraestrutura para aviação regional, os voos vêm. E se a gente aumentar a oferta de assentos, a gente tem diminuição do preço das tarifas. E a terceira questão é a questão das rodovias. Né? A gente tem que avaliar com muito cuidado quando fazer uma concessão e quando não fazer, porque tem locais que são deprimidos do ponto de vista econômico. E aí o Estado tem que suportar o ônus da manutenção dos seus equipamentos e dos investimentos. A gente tem que fazer concessão onde aquela concessão, aquele valor de tarifa é suportado naturalmente, onde a gente tem realmente pujança econômica. Então isso tem que ser olhado. Agora, não dá mais para fazer prorrogação de contrato de concessão de rodovia. O governo de São Paulo fez várias. E aí o que acontece? Você pega um modelo lá da década de 90, onde o foco era a obra, contratos baseados em plano de negócio, com altas taxas de retorno, porque naquele tempo a percepção de risco Brasil era diferente, e a gente faz a prorrogação, o que a gente dá para o usuário? Tarifa alta e nada de investimento. É isso que está acontecendo. E aí nós temos a necessidade de fazer duplicações, viadutos, interseções, vias marginais, terceiras faixas, em rodovias pedagiadas, onde se paga caro e esse benefício não vem. O que nós fizemos na Dutra? Imagina a pressão que não era para você prorrogar um contrato da Dutra. Quase 90 milhões de veículos ano. Não prorrogamos. Nós fizemos uma nova licitação. E na nova licitação, o que nós tivemos? Um contrato que vai trazer 15 bilhões de reais de investimento e que está reduzindo tarifa. A tarifa caiu. E ainda de quebra, zeramos as tarifas para o motociclista. O deslocamento do veículo, se a gente tivesse prorrogado o contrato, tivesse feito o que São Paulo fez, o deslocamento do Rio de Janeiro para São Paulo, prorrogando o contrato e atualizando a tarifa via IPCA, ia custar R$ 70. Hoje, para quem tem um TAG, o deslocamento do Rio de Janeiro para São Paulo vai custar R$ 46. Essa é a diferença. E vai ter 15 bi de investimento. Vai ter toda a quadruplicação de faixas no Vale do Paraíba. Vai ter um investimento para comportar o turismo religioso de Aparecida. Vai ter iluminação de LED de ponta a ponta. Vai ter sistema de detecção de incidentes a cada 300 metros. Fora a nova descida da Serra das Araras. Fora a duplicação da Rio Santos, no trecho federal, que vai até Ubatuba. Então, observem, 15 bi de investimento. São 7,5 bi no estado de São Paulo. Mais 7,5 bi no estado do Rio. Com diminuição de tarifa. A diminuição importante de tarifa. Isso poderia ter sido feito aqui. No último dia da gestão Dória, o que ele faz? Prorroga mais um contrato. Então, no final das contas, se paga caro aqui em São Paulo e às vezes não se tem a correspondente prestação de serviço. Então não dá mais para fazer prorrogação de contrato, nós não vamos fazer prorrogação de contrato, nós vamos fazer novas modelagens e modelagem onde faça sentido. Que tem lugar que o produtor não suporta pagar pedágio. A gente tem que lembrar, quando a gente pensa, por exemplo, em agro no estado de São Paulo, a gente sempre fala do agro pujante, da citricultura, da indústria da cana, né, da pecuária que é forte.
A gente tem que lembrar que São Paulo tem quase 200 mil pequenos produtores rurais. E 40% desses pequenos produtores ganham até 2 salários mínimos por mês. Tem uma situação de pobreza no campo. E esse pequeno agricultor está esperando do Estado apoio. Está esperando assistência técnica, está esperando regularização fundiária, está esperando regularização ambiental, está esperando crédito, está esperando um programa paulista de agricultura de interesse social que dê alguma renda. E esse cara não pode suportar, por exemplo, custos altos de pedágio. Então a gente precisa entender a situação de cada uma das regiões.